Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é terça-feira, 16 de dezembro. E você vai ver a seguir. Homem é preso por tentativa de feminicídio em Itaipava. Defensoria pede nova multa à Enel após 1.662 clientes ainda estarem sem energia em Petrópolis. Dívida do Serrac com fornecedores aumenta para mais de 28 milhões de reais. Câmara de Nova Friburgo aprova taxa anual para manutenção de cemitérios. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Um homem foi preso na segunda-feira acusado de tentativa de feminicídio. O caso aconteceu na região de Itaipava, na cidade de Petrópolis. Policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia, em uma ação conjunta com agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar, cumpriram um mandado de prisão contra o acusado. O procurado foi localizado na região de Itaipava, onde recebeu voz de prisão e não apresentou resistência. Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O cenário de violência contra a mulher em Petrópolis preocupa. Somente em 2024, a Polícia Militar recebeu mais de 14 mil chamadas. Foram registrados no mesmo ano, no período de janeiro a outubro, cerca de 109 casos de estupros na região. Além desses dados, o Centro de Referência em Atendimento à Mulher contabilizou no mesmo ano 1.785 atendimentos presenciais às vítimas de violência. Em 2025, até o mês de abril, eram 368 casos. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, até o momento, neste ano de 2025, as denúncias de violência contra as mulheres já ultrapassam os 300 casos, sendo 163 deles confirmados. Os dados completos deste ano ainda não foram totalmente computados. E olha, a concessionária Enel Rio descumpriu uma decisão proferida pelo juiz Luiz Olímpio Mangabeira Cardoso no último sábado, que determinou que a empresa regularizasse o fornecimento de energia elétrica em Petrópolis. A ação foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Confira. No documento encaminhado à Justiça, a Defensoria Pública do Rio apontou que 4 dias após a chuva que foi registrada em Petrópolis na última semana, cerca de 1.662 clientes ainda permaneciam sem energia elétrica nas suas residências e que a empresa parou de informar o prazo para a religação. Em um trecho do documento é citado que a conduta omissiva da Enel prejudica consumidores, inclusive pessoas com deficiência, crianças, pessoas idosas, eletrodependentes e em situação de pobreza, mas atinge também estabelecimentos de saúde, comércio e indústria, que tiveram suas atividades paralisadas em decorrência da falta de energia. As falhas na prestação do serviço público de energia elétrica no município de Petrópolis, elas têm sido recorrentes. Ao longo dos últimos anos, a Defensoria tem recebido diversas reclamações de consumidores, retratando especialmente a questão dos eventos climáticos, como chuvas intensas e ventos fortes. A senhora está quanto tempo sem luz? 7 dias. 7 dias? 7 dias. E acaba afetando totalmente o seu dia a dia, né, senhora? Muito, moço. Sim. Nossa, eu não tô aguentando nem ficar dentro dessa casa. Tá ruim pra caramba, porque a gente necessita de luz pra tudo, né? Para que eu faço renda extra com fotografia também. Minha avó vende bolo fazendo renda extra também. Então ela tem que mexer no celular, WhatsApp, se comunicar com o cliente, tudo. E pra fazer bolo também, né, tem que usar fogão, usar energia, tudo, cara.
Diante da situação, a Justiça determinou um prazo de 15 horas para que a Enel realize a religação da energia elétrica para os consumidores afetados. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa de R$ 10.000 por hora de atraso, a ser aplicada à concessionária. Diante do descumprimento, a Defensoria protocolou uma manifestação requerendo o aumento da multa para R$ 200.000 por hora, além de outras medidas. A instituição também solicitou a análise liminar do pedido, que não havia sido apreciado pelo juiz, reforçando a urgência da situação e assegurando a dignidade dos moradores atingidos. Na resposta encaminhada à Defensoria Pública, a empresa informou que havia 3.711 residências sem energia em Petrópolis. A concessionária tem demorado muitos dias para fazer o restabelecimento desse serviço público que é essencial e causando prejuízos a famílias, a comerciantes, enfim. Recentemente, o vereador Júnior Coruja encaminhou um ofício para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro solicitando providências. No documento, ele cobra não apenas o restabelecimento imediato do serviço, mas também melhorias no atendimento aos consumidores que relatam dificuldades para registrar reclamações. Segundo moradores, quando o contato ocorre, é feito apenas por meio de atendimento eletrônico. Porque não é admissível que pessoas fiquem uma semana sem ter um serviço público tão básico e tão essencial. Em diversas localidades do município, moradores realizaram manifestações contra a Enel devido à demora. Na localidade do Meio da Serra, os moradores atearam fogo em uma barricada, interditando a via. Também foi ateado fogo em galhos e folhas na localidade de Araras e na região do Manga Larga. Procurada, a Enel informou que normalizou o fornecimento de energia aos clientes da região serrana impactados pelas fortes chuvas registradas na última sexta-feira e no sábado. A região já havia sido uma das mais afetadas pela tempestade do último dia 10, quando ventos de até 105 km por hora derrubaram galhos e árvores sobre a rede elétrica, ocasionando interdições em vias públicas. Nesta terça, foi realizada uma audiência pública na 4ª Vara Civil de Petrópolis para debater os serviços da Enel na cidade. E olha, ainda falando de audiência pública, uma sessão foi realizada na segunda-feira na 4ª Vara Civil de Petrópolis, onde foi informado que a dívida do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, SERRAC, com os fornecedores aumentou para cerca de R$ 28.700.000. O dado foi apresentado durante uma sessão que voltou a debater a situação da saúde em Petrópolis. A audiência marcou mais um capítulo da novela da saúde no município de Petrópolis. Na sessão, as dívidas relacionadas ao SERRAC voltaram a ser debatidas e a questão dos fornecedores de insumos e materiais hospitalares foi o principal tema da audiência. Essas situações, elas precisam ser colocadas ponto a ponto. E foi aqui... Só um parênteses, né, doutor Jorge? Deve o SERRAC, vírgula, porque o SERRAC não tem fins lucrativos, então deve aos fornecedores. Exatamente, perfeito. De acordo com o presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, até dia 9 de dezembro, a dívida com os fornecedores aumentou para R$ 28.700.000. Outro débito relevante é dos empréstimos consignados dos servidores da saúde. A pendência com os bancos chega a quase R$ 1.200.000 e, segundo Kruzik, ainda não há negociação com as instituições financeiras. O presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, informou que a instituição ainda aguarda a chegada de recursos para que a dívida possa ser diminuída. Segundo ele, as equipes das unidades gerenciadas pelo SERRAC atuam dentro das possibilidades em um trabalho de economicidade. Além da dívida com os fornecedores, ainda existem valores a serem pagos em relação às férias de funcionários. Kruzik relatou que, referente ao período de setembro, há cerca de R$ 307.000 em débito. Já em relação a outubro, são aproximadamente R$ 328.000 e novembro, quase R$ 95.000. No total, são cerca de R$ 731.000. No entanto, Kruzik informou também que, após entrar em contato com o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa, o SERRAC recebeu R$ 1 milhão para pagamentos de itens mais urgentes. O que é uma certa preocupação? Não tinha dinheiro para pagar? A preocupação com relação à dispensação dos dias. Porque não tinha dinheiro? Exato. Coloca. Aí eu não vou colocar aqui agora.
Ainda sobre os fornecedores, existem as empresas que enviam proteínas e outros gêneros alimentícios para as unidades gerenciadas pelo SERRAC. E por isso, durante a sessão, essa questão foi debatida. Segundo a nutricionista do SERRAC, as entregas de proteínas acontecem nas terças-feiras, mas até a última segunda-feira, dia 15 de dezembro, ainda não havia estoque de carnes vermelhas e brancas. Com isso, foi necessário servir ovo mexido com bacon aos pacientes. Guarnição, macarrão ao sugo, acompanhamento, arroz, feijão preto, salada. Se eu comer isso aqui, eu vou ter refluxo. Mas esse é do refeitório, né? Peraí, tomate, cebola com mostarda. Isso é um prato diabólico, tomate, cebola com mostarda. Além do prato principal, as unidades fornecem uma sobremesa aos pacientes e, no caso de segunda-feira, foi servido paçoca, item que chamou a atenção do magistrado. Apesar dos problemas relacionados ao fornecimento, Kruszyk ressaltou que houve pagamentos nos valores de aproximadamente R$ 345 mil para as empresas. Além disso, segundo Kruszyk, por enquanto não há bloqueio de internações, nem cancelamento de cirurgias. Ele informou também que o SERRAC manteve o corpo clínico, sem alterações de profissionais. É importante lembrar que o SERRAC é responsável por gerir o Hospital Alcides Carneiro, as UPAs de Cascatinha, Centro e Itaipava, além das unidades pré-hospitalares da Posse e de Pedro do Rio. A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo aprovou na noite de quinta-feira o projeto do Executivo que cria a taxa de manutenção e conservação de cemitérios. A proposta ficou conhecida como IPTU da Morte e gerou forte reação da oposição. O projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis e 4 contrários, com 4 vereadores ausentes no momento da votação. Após uma emenda apresentada durante a sessão, o valor da taxa foi reduzido de 50 para 30 unidades fiscais de referência do Estado do Rio de Janeiro, o que equivale a cerca de R$ 143 por ano, e vai ser cobrada de concessionárias de jazigos nos cemitérios municipais. A proposta faz parte de um conjunto de mudanças nas regras dos cemitérios públicos do município. Segundo a Prefeitura, o objetivo é organizar a gestão dos espaços e enfrentar a falta de vagas para sepultamentos. O texto estabelece 3 tipos de concessão de sepulturas: temporária por 3 anos com possibilidade de renovação, temporária por 20 anos também renovável e perpétua mediante o pagamento previsto no Código Tributário Municipal. Em todos os casos, a concessão não dá direito à propriedade do terreno, apenas ao uso regulamentado pelo município. A venda ou comercialização de sepulturas é proibida. O projeto também determina que os cemitérios mantenham áreas específicas para sepultamento gratuito de indigentes e pessoas não reclamadas. O ponto mais criticado do projeto é a criação da TMCC, que vai ser usada para custear serviços como limpeza e conservação, jardinagem, iluminação, vigilância e manutenção geral dos cemitérios. A vereadora Maiara Felício, que votou contra o projeto, criticou duramente a aprovação. Através dessa nova taxa que está sendo criada, uma necessidade de arrecadar um valor que não é o extrato que foi apresentado no PPA e muito menos no LOAS. Então, assim, que necessidade é essa? Que projeto é esse que foi apresentado? Completamente distante da realidade da secretaria. Segundo a parlamentar, a oposição tentou barrar ou modificar os projetos considerados mais prejudiciais à população, mas foi vencida pela base do governo. Na hora que a gente perde alguém e a gente precisa fazer a manutenção daquele espaço, a gente não vai tirar mais uma vez da população friburguense. Que através da arrecadação que já é feita, a gente vai garantir essa dignidade nesse momento difícil. É importante lembrar que estão isentos da cobrança famílias de baixa renda, com uma comprovação, indigentes, ex-combatentes, além de sepulturas que pertencem ao próprio município. E você vai ver depois do intervalo. Motocicleta e drogas são apreendidas em Petrópolis. A audiência pública em Petrópolis vai debater futuro da rodovia BR-040. MPRJ pede licitação urgente das linhas das cidades das Hortênsias. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita.
mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Quer acelerar a sua recuperação e se sentir melhor após uma cirurgia? A drenagem linfática com a especialista Lucineide Gal é a aliada que você precisa. Ela ajuda a reduzir inchaços, alivia o desconforto e promove uma recuperação mais rápida e confortável. Cuide de você com carinho e volte a se sentir linda e confiante. Agende sua sessão de drenagem linfática hoje mesmo pelo telefone 24 98822 6771 ou pelo Instagram. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal convocou a sociedade civil para participar de uma audiência pública para discutir de forma ampla a nova concessão da rodovia BR-040-495 no trecho entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. O encontro vai ser realizado na quinta-feira, dia 18 de dezembro, na Unifase, em Petrópolis.
A audiência tem o objetivo de aprofundar o debate sobre a concessão, oferecendo à população a oportunidade de dialogar diretamente com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e com a concessionária Elovias. Presidida pela Procuradora da República, Luciana Gadelha, a audiência prevê a apresentação detalhada de 3 eixos centrais: as obras e os cronogramas previstos pela NTT, as ações iniciais da concessionária, incluindo o plano de 100 dias e os serviços de conservação da rodovia e a composição da tarifa básica de pedágio. Tanto a agência reguladora quanto a Elovias devem expor as informações em uma linguagem clara e acessível, permitindo que os usuários da rodovia, entidades da sociedade civil e moradores da região serrana compreendam com precisão o andamento da concessão. A participação do público está garantida tanto de forma oral quanto por escrito. As manifestações por escrito podem ser enviadas até 24 horas antes do evento e também em até 5 dias após a realização da audiência pelo e-mail institucional disponibilizado pelo MPF. A audiência pública faz parte do conjunto de ações do MPF voltadas para assegurar transparência, celeridade e qualidade na implementação da nova concessão da BR-040 e 495, que possui 218 quilômetros entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. A rodovia, historicamente marcada pela precariedade na gestão anterior, voltou a ser alvo de atenção permanente do MPF desde o encerramento do contrato com a Concer e o início das operações da nova concessionária, a Elovias, vencedora do leilão realizado em abril deste ano. Agora o assunto é criminalidade, porque agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas e uma motocicleta em Petrópolis no início da semana. As ocorrências foram registradas nos bairros Alto da Serra e Carangola. Na segunda-feira, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo ronda na rua Vicenzo Rivetti, no bairro Carangola, em uma área conhecida como ponto de venda de drogas de uma facção criminosa, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a chegada dos agentes, ele fugiu em direção a uma área de mata e não foi mais alcançado. Durante as buscas, a equipe localizou, em meio à vegetação, uma sacola plástica com 300 cápsulas de cocaína com peso aproximado de 450 gramas, marcados com inscrições ligadas à facção criminosa. O material entorpecente foi apreendido e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Na manhã desta terça-feira, na rua Otto Relmaros, no bairro Alto da Serra, policiais do 26º localizaram uma motocicleta de cor azul, sem placa e com chassi raspado, sendo possível confirmar o registro de roubo do veículo por meio de etiqueta no chassi. No mesmo local foi encontrada uma outra motocicleta de cor vermelha com registro de roubo ocorrido em Xerém. Ambos os veículos foram encaminhados à 105ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e posterior devolução aos proprietários. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública contra o município de Petrópolis e contra a empresa Transportes São Luís, que opera as linhas da Cidade das Hortênsias. O Ministério Público diz que a empresa segue funcionando sem contrato válido e pede que a Prefeitura abra imediatamente uma licitação para definir quem deve operar o serviço. A ação foi apresentada pela 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis. Segundo o Ministério Público, o último contrato da São Luís terminou em agosto deste ano e não pode mais ser prorrogado. Mesmo assim, a empresa continua operando com a autorização da Prefeitura, o que para o órgão é irregular. De acordo com o MP, o contrato original foi renovado em 2004 por 10 anos, com previsão de uma única prorrogação. Em 2015, foi firmado um novo termo, também de 10 anos, que encerrou definitivamente em 2025. A promotoria afirma que, pela legislação, a prestação de serviços públicos como o transporte coletivo só pode ocorrer mediante uma licitação, para garantir igualdade e transparência na escolha da empresa. A ação pede que o juiz obrigue o município a entregar em 10 dias a lista de linhas operadas pela São Luís e o termo de referência que deve orientar a licitação, ou então declarar quem vai assumir o serviço diretamente. Se a Prefeitura optar por tocar o transporte por conta própria, também terá 10 dias para apresentar um plano completo. Caso mantenha a ideia de concessão, o edital da licitação deve ser publicado em até 30 dias.
Para o Ministério Público, manter a operação sem contrato gera insegurança jurídica e fere princípios da administração pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. O órgão incluiu na ação o posicionamento da Prefeitura, que informou estar fazendo um levantamento e análise dos contratos com as empresas de ônibus, com possibilidade de abrir um procedimento licitatório, mas sem informar qualquer prazo. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis e a empresa Cidade das Hortênsias, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição. E você vai ver depois do intervalo. Preservação dos quarteirões históricos ganha apoio da OAB Petrópolis. Guarda Civil de Petrópolis treina cão para salvamento em escombros. Esta é a última semana para quitar débitos com a Prefeitura de Petrópolis com condições especiais no Refis 2025. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Quer acelerar a sua recuperação e se sentir melhor após uma cirurgia? A drenagem linfática com a especialista Lucineide Gal é a aliada que você precisa. Ela ajuda a reduzir inchaços, alivia o desconforto e promove uma recuperação mais rápida e confortável. Cuide de você com carinho e volte a se sentir linda e confiante. Agende sua sessão de drenagem linfática hoje mesmo pelo telefone 24 98822 6771 ou pelo Instagram. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano.
tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. A Comissão para a Preservação dos Quarteirões Históricos ganhou um reforço no movimento para resguardar a identidade cultural da divisão original de Petrópolis. A terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, durante uma reunião extraordinária, o apoio para que a proposta de formalização dos bairros, elaborada pela Prefeitura, resguarde os nomes dos quarteirões históricos localizados no 1º Distrito. A comissão, formada por 10 entidades, entre elas o Clube 29 de Junho, o Instituto Histórico de Petrópolis e a Associação dos Guias de Turismo de Petrópolis, estão questionando a proposta para o 1º Distrito, elaborada pelo Grupo de Trabalho do Conselho Revisor do Plano Diretor e as leis complementares, responsável pela formalização dos bairros no município. Segundo a comissão, o trabalho de delimitação e nomeação dos bairros não inclui os quarteirões, as vilas e os setores históricos, descaracteriza a planta urbanística da cidade, desenvolvida por Júlio Frederico Queller e que completará 180 anos em 2026. André Presner, diretor de pesquisas históricas do Clube 29 de Junho, foi convidado a participar da reunião com os conselheiros da OAB Petrópolis para falar sobre a questão. Ele apresentou como base a Lei Municipal 5.699, aprovada na Câmara Municipal e sancionada no ano 2000, que reafirma a relevância desse planejamento urbano, determinando medidas em favor da preservação. O presidente da OAB Petrópolis, o advogado João Aires da Mota, levou à votação o apoio à comissão e, pela maioria, com 12 votos a favor, a entidade vai atuar em busca de uma solução para a manutenção do patrimônio histórico. A possibilidade de mudanças nos quarteirões históricos do centro de Petrópolis foi tema de uma coletiva que reuniu historiadores, urbanistas, representantes do turismo e entidades do patrimônio no início de dezembro. Os especialistas alertaram que o novo projeto de lei enviado pela Prefeitura para a Câmara poderia alterar o gabarito e o uso do solo em áreas sensíveis da cidade. A Prefeitura, por sua vez, garantiu que todas as mudanças mantêm a preservação dos quarteirões. O Executivo apontou ainda que o projeto de lei vai incluir um artigo específico garantindo a preservação do traçado histórico. A Prefeitura, por sua vez, garantiu que todas as mudanças mantenham a preservação dos quarteirões. O Executivo apontou ainda que o projeto de lei vai incluir um artigo específico garantindo a preservação do traçado histórico. O período mais chuvoso da cidade está próximo e com ele vem a preocupação com a possibilidade de deslizamentos de terra. Ocorrências desse tipo podem exigir buscas por sobreviventes ou vítimas fatais. Por isso, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Guarda Civil Municipal, está se preparando para atender a população. Um dos animais do grupamento de operações com cães está sendo treinado para fazer detecção em escombros, um trabalho fundamental para tentar salvar vidas, além de reduzir o tempo até a localização de soterrados e, consequentemente, o sofrimento de quem aguarda notícias sobre um desaparecido. O cão em treinamento é um pastor belga Malinus Taurus, que tem menos de 1 ano de idade. Ele chegou ao canil da Guarda Civil há 9 meses e já entrou em treinamento diretamente para o serviço de detecção em escombros. O treinamento feito com Taurus usa placenta doada pela Universidade de Vassouras como fonte de odor. Esse material é apresentado todos os dias ao cão em diferentes cenários e condições, enterrados em diferentes profundidades, com dias de diferença de decomposição, em locais acidentados sob calor ou chuva, com luz natural ou não. Outra parte do treinamento do cão
é a socialização dele. Afinal, durante a busca em escombros, o cenário de deslizamento pode ter a presença de várias pessoas, como bombeiros e familiares, e o cachorro precisa manter o foco na localização de soterrados. No treinamento, o cão está sendo preparado para latir quando encontrar a vítima. Isso porque é possível que ele esteja sob uma laje ou um buraco, e uma sinalização sonora é mais fácil de ser identificada pelo agente durante o serviço. Além do cão, o treinamento também é feito junto aos agentes que fazem a condução do animal. Isso porque cabe ao homem garantir que nem ele nem o cão estarão em risco de novos deslizamentos, por exemplo. O Taurus não é o primeiro cão da Guarda Civil treinado para detecção em escombros. Esse serviço já existia em 2022, quando a cidade passou pelo maior desastre natural de sua história. O cachorro que fazia o trabalho na época ajudou a localizar 18 vítimas. E olha, essa é a última semana para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal, o Refis. O atendimento segue até sexta-feira, dia 19, no Centro de Cultura Raul de Leone, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Os contribuintes com pendências podem formalizar acordos e regularizar a situação tributária com condições especiais. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o município mantém o programa até o fim desta semana para que cada contribuinte possa organizar os compromissos e iniciar o próximo período sem pendências. O Refis oferece modalidades de pagamento à vista ou parceladas. A quitação integral garante redução total sobre juros e multas. Quem opta pelo parcelamento recebe reduções progressivas. 90% de desconto para acordos em até 6 parcelas, 80% para até 12, 70% para até 24, 50% para até 36 parcelas e 20% para até 48 parcelas conforme as regras vigentes. O programa inclui débitos inscritos ou não inscritos em dívida ativa, abrangendo IPTU, ISS e taxas municipais. A adesão ocorre mediante a apresentação das informações necessárias no local de atendimento. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta quarta-feira. Eu já adianto que quarta-feira será um pouco mais frio do que terça-feira em todas as cidades da nossa região de cobertura. Bom, em Nova Friburgo a previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. O período da noite será chuvoso e as temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 22 graus Celsius. Em Teresópolis a previsão é a mesma, com sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. Noite também chuvosa, e as temperaturas podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 22 graus Celsius. E agora, aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de um tempo chuvoso durante o dia e a noite. O dia será mais frio do que terça-feira, com temperaturas variando entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus Celsius. Agora, na região Centro-Sul, em Paraíba do Sul, a quarta-feira tem previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde, com noite chuvosa. E as temperaturas podem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 25 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência, com o dia nublado e possibilidade de chuva no fim da manhã e da tarde. A noite também será chuvosa e o dia será mais frio do que terça-feira, com temperaturas variando entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite.
Música